Agora, bom, Bernardo, agora tem essa notícia aqui, ó. Os senadores defendem retirada de urgência de regulamentação da reforma tributária. Ou seja, ela passou lá, agora tem que ir para o Senado, né? Após reunião nesta quinta-feira, líderes partidários defenderam retirar a urgência do projeto que regulamenta a reforma tributária para que a matéria tenha mais tempo de discussão e análise no Senado, porque na Câmara eles tiveram 30 segundos. Foi. Você sabe, né? 30 segundos para ler o projeto e discutir antes de começar a votação. É o trator Lira, né? É. A Câmara dos Deputados concluiu a votação da proposta na quarta-feira. A tramitação em regime de urgência pedida por Lula estabelece a cada uma das casas do Congresso o prazo de 45 dias para deliberação do texto sob pena de trancamento da pauta. Durante a sessão do plenário desta quinta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que a matéria vai tramitar na Comissão de Constituição e Justiça e anunciou o senador Eduardo Braga como relator. No entanto, não confirmou se fará a retirada da urgência. Não, que ela vai tramitar o quê? Porque quando está no regime de urgência, ela não tramita. Ela vai direto para o... Então ele já colocou na Comissão de Constituição e Justiça para dar uma cozinhada no governo. Braga disse que há alguns questionamentos sobre o texto aprovado na Câmara e defendeu a retirada da urgência, para que seja elaborado um calendário para a realização de debates, apresentação de emendas e análise do texto, à altura da relevância do tema e da quantidade de atores envolvidos. Em coletiva à imprensa, após a reunião, o líder da oposição no Senado, o senador Marcos Rogério, manifestou preocupação com o modo como a matéria foi votada na Câmara dos Deputados. Ele entende que a urgência constitucional não contribui muito para o objetivo maior, que é oferecer mais equilíbrio, justiça, transparência e simplicidade ao sistema tributário brasileiro. É óbvio. Sim. Nunca votam, né? A reforma tributária, quando vai votar em 30 segundos. Uma matéria desse tamanho, né, ser discutida, quer dizer, não ser discutida, ser feita como foi feito. O príncipe lá no SPEC falou assim... Uma hora eu estava conversando com ele, ele e o Faca. O príncipe é o Luiz Felipe de Orleans Bragança. Sim, nosso querido princeso. Tá? Ele estava explicando como é que foi a votação da reforma tributária ano passado. Ele falou assim, ó, teve a votação e todo mundo queria aprovar. Aí foram lá e votaram e aprovaram. Aí no dia seguinte todo mundo imprimiu a reforma e começou a ler. Ele falou que foi assim. E aí começou, mas isso aqui, porra, tem isso, tem aquilo. E aí, bom, então vamos fazer o quê? Então vamos deixar toda a regulamentação da reforma ser feita por lei complementar dentro do Congresso. Então o governo não pode fazer nada. Pode fazer isso, né? Ela despejar 16 bilhões em emendas dentro do Congresso para ver se compra a consciência dos deputados, como comprou agora, né? A gente viu que funciona, né? Comprou os votos dos deputados. Mas toda a regulamentação é via Congresso, não é via governo. Então não dá para aumentar um impostinho lá da Shen se não passar pelo Congresso. Né? Mas lá no Congresso sempre tem o Jorge Safe da vida para defender aumento de imposto. Né? E ele falou que essa votação vai ser do mesmo jeito. Então, os caras vão ler depois, foi o que aconteceu. E agora o Senado... Pelo menos que... geralmente a casa do Senado é para isso, é a casa da calma, da análise mais ponderada, etc. e tal. É o que se espera deles, né? Pelo menos isso aqui foi uma coisa sensata. Né? Ó, aquele vídeo do Van Hatten em que os papéis têm mais de 500 folhas, sem tempo para ler. Que ele derruba. Nossa, cara. É a cara aquilo ali explica bem o que é a reforma. Não tem a menor condição. Né? E eles fizeram uma coisa que, assim, é muito bem feito do ponto de vista da sacanagem. Né? Isso é bom. Né? Da malícia. Sim. Né? É a cultura killing, como dizia o... Cultura o quê? A cultura killing. Do Hermes e Renato, que o Rastra sempre fala. Sim. É aquela mistura de malícia com oportunismo, uma pitada de sacanagem. Né? E, cara, que é o quê? Eles fizeram o que fizeram, mas eles colocaram a carne na cesta básica. Então a carne vai ser imposto. Né? Tax free. Então o que acontece? Se for aprovado como está, no primeiro momento, a gente vai ver o preço da carne baixar. E nós vamos fazer uns puta churrasco. Apesar de que o preço da cerveja vai subir, mas esse não é um problema para mim, que eu faço cerveja, então dane-se vocês, mortais. Você não pode subir o preço da água, né? Não posso subir o preço da água, é verdade. Aí vai complicar a vida. Né? E... mas no teu condomínio é poço, não é? Eu então estão resolvido. Deixa comigo. A água é boa, pH 10. E o que acontece? Então, o preço da carne, cara, no primeiro momento vai baixar.
Uhum. E o povo vai ficar tudo feliz, porque fala, porra, tá vendo? Agora vem a picanha. Agora vem a picanha. Tá? E esse negócio vai ficar lindo para todo mundo. Sim. Tá? Só que o preço de aluguéis vão subir, de imóveis vão subir. Tudo. Cara, 25% de imposto na compra de uma casa, imagina. 26,5%, na verdade, né? Meu Deus, cara. Já pensou? De fuder, cara. Ela Aí comprou tudo... a casa por 1 milhão, paga 250 mil de imposto? 1,250. Cara. Não, é a inviabilização da vida brasileira, assim, não tem Tem um que negócio... matar todos. O negócio é completamente absurdo. Que isso, cara? Né? É completamente absurdo. E espero que o Senado resolva esse negócio. Mas essa reforma ela é uma bosta, cara. Do começo ao fim. Uhum. Ela é inútil. E ela não simplifica nada. Quer dizer, ela não é inútil, ela é útil para uma coisa, foder a vida de todo mundo. Se ela for fazer bem. E ela não simplifica nada. Um dos argumentos do Stefan Kanitz contra a reforma, que acho sensacional, ele fala o seguinte, que essa reforma está sendo pensada por economistas e não por contadores de empresa. Que fazem. Esses caras sabem onde está o gargalo. Uhum. Aí você pega uma empresa, a empresa faz 3 mil pagamentos no mês. Uhum. Você acha que simplificar o pagamento de imposto de 6 para 3 vai resolver alguma coisa? Nada. Na empresa? Não vai resolver nada. Né? E ele fala, e o pior, pelo que está o texto da reforma, nós vamos com um sistema misto por 15 anos. Então, para adaptar? Para adaptar, para fazer a transição. Então, duplica as possibilidades de erro, de confusão, de fraude, não sei o quê, e complica tudo. Porque antes o cara tinha um sistema, que tal, o sistema não era o melhor, agora a gente tem que fazer em 2. Como que isso vai simplificar a vida das empresas? Ai, cara. O Brasil dá vontade de fazer igual videogame, sabe? Desligar, zerar, voltar de novo. Não é possível, cara. Mas se você não acha que falando sério, essa tristeza, isso é muito triste ouvir tudo isso, né? Ou seja, essa decadência moral, aguda, etc., denota assim que vai haver em breve, tá? Não querendo ser apocalíptico ainda, mas vai haver em breve alguma espécie de ruptura política no país? Não. Você não acha? Não. Que isso vai esgarçando até esgarçar mais e vai esgarçar? Você acha que não vai ter um momento de quebra? Não. Não? Vai sempre ser a tese do mercadante. Cara, porque todas as revoluções, guerras civis, etc., tomadas de poder, né, esses momentos de ruptura, de fato, eles sempre são conduzidos por uma contra-elite. Sim. E não tem. Uma elite que está tentando subir ao poder. Em 2018, a gente tinha isso. A gente tinha uma contra-elite que estava lá de fora tentando subir ao poder. O que acontece? Aí tem as coisas, vão ser as idiosincrasias brasileiras, né? As coisas que são típicas nossas. Então, essa contra-elite, quando ela assumiu o poder, ao invés dela derrubar a elite que existia, ela se substituir, né, ter uma substituição de elite, ela se acomodou. Sim. A velha elite, ao seu modo de agir, de operar, etc., os seus valores. Ela muda uma coisa ou outra, mas no fim a essência é a mesma. Ela é absorvida. Assim, o personagem típico é o Kim Kataguiri, né, que de líder do movimento contra o sistema MBL, né, se tornou no tucanão, né, dos políticos mais chumbrega que tem. Chumbrega é a palavra. Um cara assim, totalmente integrado. Mas isso aconteceu com todo mundo. Isso aconteceu com o Bolsonaro. Isso aconteceu com todos os nossos deputados, né, de direita. Né, porque hoje, qual que é a maior preocupação deles, de todos eles? É defender o seu cargo, né, em primeiro lugar. Não é uma crítica pessoal, não, porque eu acho que é a lógica do negócio mesmo. Né? Então, assim, a elite, essa contra-elite que estava se preparando para derrubar o sistema, ela foi absorvida pelo sistema. E não tem outra para vir. Né? É só ver, por exemplo, que hoje, né, essa contra-elite toda que estava lá querendo derrubar o sistema, hoje ela está inteira no PL, que é o partido que apoiou os 2 primeiros, estava na vice-presidência dos 2 primeiros mandatos do Lula. O último, não esse CEPAC agora, mas do ano passado, terminou com um louvor ao Valdemar da Costa Neto. Salva de palmas ao nosso presidente Valdemar da Costa Neto.
Não, ali, quando você me contou isso aí, cara, assim, eu falei, acabou. Não tem mais nada, assim. Pois é, então, para ter essa revolta, o que você precisa? Você precisa ter uma vanguarda. Sim. Entendeu? Uma vanguarda do movimento que esteja... Estilo meio leninista mesmo. Que esteja... porque aquele estilo é o que funciona. A lógica, né? Né? Que esteja disposta a derrubar a oligarquia. Pode ser de várias maneiras, né? Eleitoral, sim, de maneira violenta, mas ela tem que estar disposta a derrubar e não a sentar e fazer um acordão. Tá? Então, esses gastos... Agora, a pura revolta popular, o povo se revoltou, ficou puto na vida e foi para a rua, isso nunca existiu. Isso assim... Não, mas eu falo nesse sentido, por exemplo, porque eu tinha visto um movimento um tempo atrás, com esse negócio dessas medidas econômicas do Lula, de vários economistas e pessoal, etc., mas um pedaço da elite indo para cima do Lula. Né? Mas eu acho que não vai chegar ao ponto de dar um pau, né? Não, as elites, sim, os movimentos das elites são todos possíveis, assim, que eu acho que é o que vai acontecer. Vai chegar uma hora que o pessoal da Faria Lima do STF vão olhar e falar, agora deu, né, bicho? Né, tira esse cara. E aí vem a centro-direita. E aí vem a centro-direita. Mas isso aí são os arranjos da própria elite, né? Esses são os movimentos normais. Precisamos mudar para que nada mude. Exato. Né? Agora, assim, a mudança do sistema. O que é a mudança do sistema? Se você tem uma política em que haja uma maior participação popular nas tomadas de decisão. Certo? Que é isso que todo mundo que fala de a nova direita, movimento populista no mundo inteiro, né, a extrema-direita europeia, a volta do fascismo e tal, todo mundo fala dessas bobagens, eles não conseguem prestar atenção no que é a demanda principal que unifica todos esses movimentos, que é essa, uma maior participação popular na tomada de decisão. Sim. E aí, essa maior participação pode se traduzir de vários graus, dependendo do partido e do país. Pode ter assim, partidos que pregam a derrubada total da oligarquia, né, atual, como, por exemplo, alguns movimentos na França, por exemplo. Na Alemanha. Na Alemanha. Né, na Holanda, sobretudo, né, o movimento dos agricultores, né, é um movimento assim, muito anti-oligárquico. Né, esses caras querem derrubar o negócio todo mesmo. Sim, né? sim. Em outros países já é mais comedido, né? Na Itália, na Itália assim, porra, é quase o movimento dos Soros, aquela direita da Meloni lá, né? Mas a pauta de maior participação popular na tomada de decisão está lá. Por isso que eles chamam de populista, né? Mas eles não sabem o que querem dizer quando estão falando populista. Não. Tá? Estão usando o populismo naquele velho sentido já desgastado. Sim. Né? Então, esse movimento, no Brasil, que há esse desejo, esse sentimento, hoje ele está sem liderança. Não existe nenhuma alternativa, não existe ninguém que está falando disso. Não existe ninguém que está pensando nisso. Ou seja, ninguém vê o esgarçamento total da economia, o esgarçamento e o cansaço total das instituições, da Constituição, não existe mais nada. Ou seja, virou um grande fingimento, é um grande teatro macabro em que tudo que tudo que deveria ser segundo o papel, a lei, as decisões, os acordos comuns, etc., não é. Você aprova uma reforma tributária em 30 segundos, né? E você prende pessoas sem processo e tudo que nós já sabemos, ou seja, não existe mais ordem constitucional, não existe mais nada.